E aí, pessoal, beleza? Tudo beleza? Vocês vão escutar uns barulhos de campainha tocando, de pessoas passando, conversando ali pelo corredor, porque eu estou gravando essa videoaula aqui no Cafofo do Osama, que vocês conhecem bem, beleza? Professor, o que você vai mostrar nessa videoaula? Eu vou mostrar o conteúdo de autoração. O conteúdo é simples, vocês não vão ter dificuldade, não. Qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, vocês podem mandar um e-mail, podem mandar uma carta, podem mandar um telegrama, qualquer coisa parecida, beleza? Muito bem, o que eu vou precisar para fazer a autoração? Um dos softwares que a gente vai usar é o Premiere. Por que eu vou precisar do Premiere aqui? Só um detalhe. Eu disponibilizei um link na descrição desse vídeo para vocês poderem fazer o download dos arquivos que eu vou utilizar aqui para vocês acompanharem, tá? O vídeo que a gente vai fazer a autoração é aquele vídeo que dos pernas de pau, os caras erram os gols, que a gente fez em sala, que muita gente não terminou, né? E ele já está renderizado, tá? Só que necessariamente para fazer a autoração o vídeo não precisa estar renderizado. Eu posso trabalhar com um arquivo que eu estou editando ainda, certo? Não disponibilizei o arquivo aberto, porque senão vocês teriam que fazer o download de todos os vídeos, todos os arquivos que foram utilizados, e o arquivo para download ia ficar muito grande, tá? Por isso que eu já entreguei renderizado. Mas a parte do Premiere no processo pode ser feito com o arquivo que você está editando. Aqui eu estou com o Premiere aberto, já importei o vídeo para cá, já vou criar aqui uma composição através desse vídeo, então ele aparece aqui na minha timeline. E aí é o seguinte, cada gol daquele que eles perderam vai ser um capítulo, tá? Então, por exemplo, neste ponto aqui é onde vai ser o primeiro capítulo. Como é que eu crio os capítulos? Com esse botãozinho aqui, ó, adicionar marcador, tá? Então, eu vou dar um clique nele, ele insere um marcador aqui para mim na timeline. Agora eu venho aqui na timeline e dou um duplo clique nesse marcador e ele vai abrir essa janelinha, certo? Aqui nessa janelinha, eu preciso falar que isso aqui é um marcador de capítulo. E é bom eu dar um nome para ele, porque vai facilitar muito o meu trabalho quando eu for vincular o botão do capítulo 1 com esse marcador, tá? Então, esse aqui é o capítulo do Dagoberto. Ok, então está aqui o capítulo. Eu preciso fazer isso para todos os outros capítulos. Então, ó, o Dagoberto ali, cabeça de bagre. Aqui começa o segundo vídeo, o segundo capítulo. Então, vou criar o marcador, cliquei 2 vezes, marcador de capítulo. Esse cara aqui é o Itamar. Ok. Vamos para o próximo. E aí eu tenho que fazer isso para o meu vídeo todo. A parte do Premiere seria essa, não só essa, mas calma lá. A parte do Premiere seria exatamente eu dividir os capítulos do meu vídeo. Então, se eu estiver fazendo, por exemplo, fiz a filmagem de um casamento, eu posso fazer a edição, tudo mais, e eu separo por capítulos. Então, vou mostrar os bastidores, quando a noiva está lá arrumando a maquiagem, aí o noivo está lá na despedida de solteiro, aí vou mostrar a cerimônia, vou mostrar a festa, então você vai separar os capítulos, você faz isso aqui no Premiere, tá? Bom, eu vou vir aqui, vou salvar meu arquivo, porque salvar é importantíssimo, eu vou vir aqui e vou exportar mídia, tá? Então, tá aqui a minha mídia, os formatos em que eu posso fazer exportação. Vou exportar aqui no H264, é um formato interessante, tá? Agora, olha só, aqui você já tinha até a opção, ó, de exportar diretamente no formato de DVD e diretamente para um formato Blu-ray, tá? Sempre que tiver que fazer uma autoração, é interessante já fazer a exportação no formato maior, você já monta ele para Blu-ray, porque depois, se tiver que diminuir, é mais fácil. Se você começa do menor, na hora que você for aumentar, você vai ter essa dificuldade. Assim como
Se tiver que fazer a filmagem, já faz a filmagem numa resolução alta. Se tiver que fotografar, já faz a fotografia numa resolução alta, porque se você for diminuir isso, não vai te atrapalhar em nada. Tá? Eu vou escolher aqui o H264, eu vou exportar aqui ó, o meu vídeo, nome, vou colocar ele aqui na mesa, e ele vai chamar Pernas de Pau, certo? Salvei. Olha só como é que ele vai ser exportado. Ó, tamanho 640 por 360, que é o tamanho da composição que foi criado. Ele está sendo... Cadê a taxa de quadros? 29,97, certo? Vou mandar fazer a exportação e aí ele está aqui renderizando o nosso vídeo, certo? Nossa, professor! Que render rápido! Vê que a máquina é bala. Mentira, eu acelerei o vídeo na hora do render. Muito bem, com o vídeo renderizado, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos criar os menus. Tá? Então, entre os arquivos que você fez o download, existem 2 menus. Foi criado um menu principal, que é aquele que vai dar o start no vídeo, e o que vai chamar o menu de capítulos, certo? E o outro menu é o que mostra cada capítulo separado. Eles foram criados no Photoshop, tá? Mas eu poderia fazer isso no After também. O After é o Photoshop dos vídeos, entre aspas, né? Só que eu vou ter o cuidado que eu vou precisar com o After é o mesmo que eu preciso aqui no Photoshop. O segredo é a gente nomear corretamente as camadas. Então, aqui ó, não tem muito segredo. Se a gente for ver as camadas, eu tenho aqui uma camada, agrupei aqui uma camada, que é a do logotipo, porque ele está separado ali, foi feita a animação lá no After, né, da abertura, então a cabeça ali do coalhada está separado, a bola está separado e o escudo está separado. Então, isso aqui foi agrupado, ele fica numa pastinha para poder organizar melhor isso aqui. Eu tenho 2 elipses, 2 bolinhas aqui, ó, tá? 2 camadas aqui com 2 bolinhas, vou explicar para que elas vão servir. E eu tenho 2 textos comuns, um está escrito iniciar e o outro está escrito capítulos. Então, esse aqui seria o meu menu principal, aquele que na hora que eu rodar o DVD, vai aparecer esse cara aqui. Se eu clicar no iniciar, ele roda o vídeo todo. Se eu clicar em capítulo, eu escolho a parte que eu quero ver. Tá? Então, não tem muito segredo aqui na criação. Você pode criar do jeito que você achar melhor. Poderia fazer isso aqui no After, se no caso eu quisesse que eu tenho aqui os itens do meu menu e tivesse um vídeo rolando aqui atrás e que eu fizesse uma animação e essa bolinha ficasse girando, que tivesse animação no meu menu. Não é o caso aqui agora. Mas qual que seria a diferença? Faz a composição normalmente, insere o texto normalmente, e o segredo também vai estar na organização dessas camadas, assim como as camadas que você organizaria se estivesse fazendo isso aqui no After, e a nomenclatura que a gente vai utilizar nessas camadas. Tá? Então, o segredo aqui do menu é o seguinte, o outro menu é esse aqui, ó, menu de capítulos, que aí eu vou comentar sobre ele também daqui a pouquinho. Então é o seguinte, aqui no menu principal, eu tenho aqui as minhas camadas, camada logo eu não preciso mexer, e aí o segredo é o seguinte, eu preciso organizar aqui as minhas camadas da seguinte forma, essa bolotinha aqui é a bolotinha do iniciar, né? Então vou deixar ela aqui junto com o iniciar. Uma das coisas que eu preciso fazer é agrupar os itens do menu. Essa bolinha e esse texto aqui, isso aqui é um item do menu. Então, eu tenho que selecionar tudo que faz parte do item do menu e agrupar. Como? Ctrl G. Aí ele vai agrupar e vai ficar uma pastinha igual ficou aquela lá de cima do logotipo. Dentro da pastinha eu tenho a elipse, junto com a elipse eu tenho o texto. Certo? Muito bem. Vou fazer a mesma coisa para o outro item do menu. Então,
Então, vou selecionar aqui a elipse, vou selecionar o texto, Ctrl G, agrupei, então eu tenho 2 agrupamentos, tá? Muito bem, esse primeiro carinha aqui, ó, agora vem a questão da nomenclatura. Esse agrupar 2 é o menu capítulos, certo? Então, obrigatoriamente, quando você for fazer a autoração, se você vai mandar isso para o software responsável pela autoração, eu preciso dar o nome desta camada, abrindo o parênteses, colocando um sinalzinho de mais e fechando o parênteses. Ela precisa ter esse nome. Se eu coloco, abro o parênteses, mais e fecho o parênteses, o software de autoração vai entender que isso aqui é um menu. O outro agrupamento aqui, que é o agrupar 1, né? Eu vou trocar o nome, vou fazer a mesma coisa aqui, abri parênteses, coloquei o mais e fechei o parênteses. Tem um detalhe, que se a gente mandar isso aqui para fazer a autoração, quando eu estiver lá no software, ele vai mostrar para mim que eu tenho o botão 1 e o botão 2, mas eu não sei o que é o 1 e o que é o 2. Né? Então, uma coisa que facilita, você pode colocar aqui na frente, abriu o parênteses, colocou o mais, fechou o parênteses, dá um nome para ele. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é o capítulos. Então, vou chamar esse cara aqui de cap. Certo? Esse aqui vai ser o cap. Mas tem que ter o maisinho na frente. E quem é esse cara aqui? Este cara aqui é o iniciar. Né? Então, vou chamar ele aqui de start. Esse aqui vai ser o start. Beleza? Então, eu preciso colocar o maisinho entre parênteses para identificar que isso aqui são itens do menu. Essa bolinha, ela é o seguinte, ela não vai aparecer. Ela só vai aparecer quando você estiver navegando pelo menu e esse menu estiver com foco. Então, eu coloquei essa bolinha aqui para indicar que o foco está neste item, certo? Agora, para ele funcionar como um marcador, eu preciso também dar um nome específico para ele. Então, essa bolinha aqui, ó, de capítulos, que chama elipse 1, copiar 10, eu preciso colocar o nome dele da seguinte forma, abre parênteses, igual 1, fecha parênteses. Só. Esse aqui também vai ser 1, abre parênteses, igual 1, fecha o parênteses. Então, essa indicação aqui do igual 1 é que você está mostrando que essa bolinha vai ser um highlight, ou seja, quando o item do menu estiver em destaque, ela vai aparecer. Então, aqui, basicamente, neste menu principal, o que nós fizemos? Eu coloquei a marcação de cada capítulo com o maisinho e dei um nome para depois eu saber que botão é esse. E os itens de highlight eu coloco com igual a 1, certo? Esse aqui está pronto, eu não preciso fazer mais nada nele, eu vou salvar o meu arquivo e eu vou lá para o menu de capítulos. Para que vai servir esse retângulo? É nesse retângulo aqui que eu vou colocar um thumbnails, uma miniatura do que é esse capítulo. Certo? Vocês já devem ter visto isso em menus de DVDs de filme. Né? Então, coloquei aqui um quadradinho onde eu vou colocar a miniatura dos vídeos. Tá? Bom, mesma coisa que nós fizemos no menu principal, eu preciso fazer aqui. Então, por exemplo, se voltar, ele é um item do meu menu, eu preciso pegar a bolinha dele e agrupar com o texto. Então, Ctrl G. Esse cara aqui é o agrupar 1. Como é que ele tem que chamar? Maisinho, entre parênteses, e eu dou um nome para ele aqui, eu vou chamar ele de voltar. Certo? Este carinha aqui é o retângulo, a elipse e o texto do David. Então, vou selecionar os 3, Ctrl G, maisinho, entre parênteses, e aí eu ponho o nome do cabeça de bagre. Esse aqui é o David. E este aqui é o David. Este é o Itamar, está acabando. Ctrl G, maisinho, Itamar. Ok. Esse aqui é o Dagoberto, o último. Ctrl G,
Maisinho Dagoberto. Muito bem. O background eu não preciso dar um nome específico e nem aquele outro que outro. Não era aqui, né? Então o background não precisa ter um nome específico. Outra coisa, as elipses, né? As elipses precisam ter um nome específico porque são as teclinhas ali do highlight. Então todos eles vão ser igual a 1. Command C. Certo? Então, todos eles aqui, não precisa pôr um nome para o highlight, né? Então, não tem essa necessidade. Uma coisa que facilita quando está montando é que depois você faz a primeira e duplica, todas elas já estariam com o mesmo nome, né? Certo? Então, todas as bolinhas que vão servir para identificar que esse menu está ativo, né? Já foram nomeadas. E agora tem outro detalhe em relação a esse menu, que é onde vão aparecer os thumbnails, que vai aparecer a imagem que representa cada um desses capítulos. Tá? Esses retângulos aqui, voltar não tem retângulo, esses retângulos aqui também precisam ter um nome específico. O nome específico do retângulo você abre parênteses, você coloca uma porcentagem e você fecha o parênteses. Só isso. Eu não preciso colocar um nome na frente, tá? Porque ele já faz parte do botão do David, então ele não precisa ter um nome na frente. Então, eu preciso fazer a mesma coisa para os demais. Então, recapitulando, quando você vai montar o menu, você dá um nome para ele com parênteses, maisinho, fecha o parênteses. Esse é interessante colocar um nome na frente, só que ele tem que iniciar com parênteses, maisinho, fecha parênteses. Quando você quiser pegar alguma coisa para dar um destaque, parênteses igual a 1, depois vocês fazem um teste com o 2 e o 3, com várias opções, 3 opções diferentes para ver como é que vai ficar. Tá? E o local onde você mostra as miniaturas é parênteses, porcentagem, fecha o parênteses. Tá? O que eu preciso, se eu estivesse fazendo isso aqui no After, eu faria a mesma coisa. As camadas deveriam ter os mesmos nomes. Eu agruparia as camadas da mesma forma, eu daria os nomes da mesma forma. A única diferença é que se no After, isso aqui atrás fosse um vídeo, tá? Na hora de fazer a exportação, você fecha o olhinho do vídeo, exporta isso daqui, ó, os botões, exporta no formato PSD, certo? Exporta só os botões no formato PSD e faz uma nova exportação só com o vídeo que vai ser colocado no background. Aí é como um vídeo normal. Tá? Então, na parte do Photoshop, também está pronto. Agora, para a gente pegar aquele vídeo que a gente separou os capítulos e para a gente linkar esses botões com aqueles capítulos, quem vai fazer essa integração é o Encore. Tá? Mas, professor, eu não tenho Encore no meu computador. Não, calma, não se desespere. Tá? O que acontece é o seguinte, a Adobe parou de atualizar o Encore. Mas por que ela fez isso? A Adobe, ela tem um argumento, apresenta o argumento, que eu concordo só até certo ponto, que não tem mais por que fazer autoração, que o Netflix, o Now da NET, o Popcorn, esses sistemas de streaming de vídeo acabaram com a autoração. Eu discordo, tá? Porque eu acho que acabaram com as locadoras, não tem locadora mais. Agora, as pessoas compram as mídias. Né? Putz, eu gostei daquele show, eu gostei daquele filme, eu posso ir lá e comprar a mídia, comprar o filme, comprar a série. Né? Então, não acabou a autoração. Mas diminuiu, o que não justifica, talvez, atualizar o software só por causa disso. Mas você também tem pequenas alterações, né? Do tipo, o exemplo que eu dei de um casamento, uma alteração que você vai entregar para o seu cliente. Tá? Mas a Adobe também ela só falou, olha, eu não vou atualizar, eu acho que o que o software faz não tem muito mais o que evoluir, né?
mas a gente não vai atualizar ele mais. Se você quiser utilizá-lo, você tem que utilizá-lo na versão CS6. Ele parou no CS6, tá? Mas como é que eu instalo isso? Para fazer a instalação, se você é assinante da versão CC, a Adobe libera todos os aplicativos de todas as versões, se você é assinante. Então eu vou dar um clique aqui, aí ele vai mostrar para mim o que está instalado da versão CC, certo? Aí olha só, eu tenho uma opção aqui de encontrar mais aplicativos. Eu venho aqui em versão anterior, você vai ver que não vai aparecer o Encore aqui também, tá? Então, para você instalar o Encore, você tem que vir aqui instalar o Premiere, aí você vem aqui e escolhe a versão CS6, tá? Então, instala o Premiere, automaticamente o Encore vai ser instalado. Ah, vou ficar com duas versões do Premiere na minha máquina, a versão CC e a versão CS6. Né? Depois que você instalou o Premiere, que o Encore já veio de carona, você pode ir lá excluir, apagar só o Premiere e o Encore continua na máquina, certo? E aí é no Encore que a gente faz a integração entre tudo isso que a gente exportou, entre os vídeos, entre o vídeo que a gente separou em capítulos e os botões, né, dos meus menus. Tá? Muito bem, aqui no Encore eu vou abrir um novo projeto. Quando você for abrir o Encore, vai aparecer lá a janelinha para você abrir um projeto. E aí o detalhe que você tem é o seguinte, ele vai pedir para eu dar um nome, tá, para ele. Eu não quero salvar aqui em documentos, eu quero salvar em outro lugar. Vou salvar aqui na mesa. Quero salvar na mesa. Como é que ele vai chamar? Vai chamar Goals. Vai chamar Goals. Muito bem. Aí ele me pergunta aqui, ó, você quer autorar o quê? Em Blu-ray ou em DVD? O que eu tinha comentado, se você for fazer uma autoração e você puder empurrar o Blu-ray, melhor. Por quê? Porque o Blu-ray pega 1920 por 1080, então ele aceita Full HD. Tá? O DVD ele aceita 720 por 480. Sem contar que a mídia do DVD também ela cabe 4 GB. Né? Você ainda vai pegar o espaço que ele precisa para poder armazenar os menus, as outras coisas que vão compor o DVD, então acaba sobrando menos ainda, você vai ter que compactar o vídeo para poder colocar num DVD, aqui ele vai com a qualidade maior. Um aparelho de Blu-ray, hoje em dia ele é acessível, ele é barato, mas não é todo mundo que tem, certo? Então depende aqui do que você quer fazer, tá? Eu vou fazer essa exportação aqui em DVD, mas isso depois tem como você mudar, certo? Cliquei no OK, então aqui está o meu projeto. Vou importar aqueles arquivos com os quais eu vou fazer a autoração. Então eu vou vir aqui no Import As, menu, aí onde estão os meus arquivos estão aqui na mesa. Então eu vou pegar aqui os meus menus, então eu tenho aqui o menu principal, vou importar ele primeiro, tá? Vocês vão saber por que eu estou importando ele primeiro. Porque ele é o principal. Então, vou importar o menu, o arquivo PSD, aí ele veio para cá, certo? Olha lá que as bolinhas não aparecem, beleza? Vou importar também o outro menu, agora eu tenho o menu de capítulos, PSD, ok, importei, olha lá, as bolinhas não aparecem, certo? E eu vou importar o vídeo. Importo, só que o vídeo eu importo como timeline. Então, eu tenho aqui timeline, onde é que está o meu vídeo? O meu vídeo, sim, está lá na mesa, e ele chama o quê? Que nome que eu dei para ele? Pernas de pau, hoje às 20 foi. Então, esse vídeo aqui, ó. Olha a diferença da exportação, tá? Ele ficou com 178 MB, o vídeo que vocês fizeram o download tem 20 e poucos. Então, vou importar esse cara aqui, ó. Importei como timeline. Quando eu faço a importação do vídeo em timeline, olha aqui os capítulos todos separadinhos aqui, ó, certo?
Beleza? Então aparece tudo separadinho, tudo bonitinho aqui. A interface dele é parecida com a do After, do Premiere, né? Agora aqui é o seguinte, fiz a importação, os meus arquivos são esses, tem uma aba aqui, ó, tem aqui monitor, tem aqui capítulos e tem um flowchart. Se você clicar aqui no flowchart, ele mostra para mim aqui tipo um fluxograma. Agora, aqui ele colocou aqui o principal, porque foi o que eu importei primeiro, certo? Então, automaticamente, ele já entende assim, olha, quando eu colocar o DVD, eu tenho que abrir esse menu, tá? Se eu quisesse colocar outro menu, eu queria que quando eu colocasse o DVD já viesse o capítulo, o menu de capítulos, clica com o botão aqui direito no capítulo e fala Set as First Play. Tá? Então, eu vou configurar esse cara aqui para ele ser executado, né? A primeira coisa que ele vai executar é esse aqui. Tá? No caso, não é esse, eu quero o menu principal. Então, quando você já importa na ordem, vou importar o principal primeiro, eu nem preciso preocupar com isso aqui depois. Agora, olha o que acontece. No meu menu principal tem dois botões, tem um botão Start e tem o botão Cap, que são aqueles nomes que eu dei lá no Photoshop. Se eu não tivesse dado o nome, ia aparecer assim, botão 1, botão 2, e aí eu não ia saber, né, qual botão é qual. Então, eu tenho um Start e um Cap. Muito bem, se eu clicar no botão Start, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que rodar o vídeo, certo? Ele vai rodar o filme inteiro, tá? Então, para ele rodar o filme inteiro, eu vou dar um clique aqui no Start e vou arrastar o Start até onde? Até aqui, ó, até aqui na timeline, pernas de pau. Certo? Então, quando eu clicar no Start, o que ele vai mostrar? O vídeo. E quando eu clicar no Cap? Quando eu clicar no Cap, ele vai mostrar quem? O menu de capítulos. Então, ele trouxe para cá. Ó. Então, ele vai mostrando, vai montando um fluxograma aqui com a minha autoração. Na hora que eu colocar o DVD, ele mostra esse menu. Se eu clicar no Start, no Iniciar, né, ele vai rodar o vídeo. Se eu clicar aqui no Cap, ele vai mostrar o menu de capítulos. Por sua vez, o menu de capítulos, olha só, tem todos os botões que eu criei. Tá? E aí eu faço os links da mesma forma. Então, por exemplo, se eu clicar no menu Voltar, ele vai ter que voltar para onde? Ele vai ter que voltar para Principal. Certo? Então, ele vai voltar para o menu principal. Tá. E os outros? Os outros, se eu clicar em Dagoberto, ele vai para qual? Aí eu tenho aqui, ó, os meus capítulos, certo? Eu posso clicar aqui e arrastar ele para o capítulo específico. Mas ficou um numerozinho aqui, ficou ruim para entender, né? Então, se você vier aqui em cima, ó, você tem projeto, menus e timelines. Quando você clica em timelines, fica mais fácil, ó, certo? Vai ficar mais fácil aqui. Então, eu tenho o Dagoberto, então quando eu clicar em Dagoberto, ele vai abrir o capítulo Dagoberto. Quando eu clicar em Itamar, vai abrir Itamar. Viu a importância da nomenclatura, de dar um nome bonitinho, tanto no Premiere quanto no Photoshop? Tá? Então, esse aqui vai abrir o Robinho. Quem mais? Ganso. Esse aqui vai abrir o Ganso. Ganso. O André Lima vai abrir André. André. O Fred vai abrir Fred. Opa, Fred. O Fred vai abrir o Fred. Quem mais? O Vila vai abrir Davi Vila. O Jaspion vai abrir o Jaspion. E o David vai abrir o David. Vai abrir o capítulo David. Beleza? Então, olha lá, ele cria o fluxograma para mim bonitinho, ó. Olha lá, quais os capítulos que ele vai abrir para cada item do menu, tá? Então, esse item flowchart, ele monta um fluxograma. Tem um detalhe aqui que é o seguinte, ó. Eu vou dar um clique aqui no vídeo. Uma coisa que é importante a gente configurar aqui no vídeo é o seguinte. Se eu der um clique, por exemplo, no iniciar, ele vai mostrar esse vídeo inteiro. Certo? É o que acontece quando você pega um DVD normal, você clica lá no iniciar, ele assiste o filme todo. O que vai acontecer quando chegar no final? Certo? Ele tem que ir para onde? Tá?
Ah, ele vai voltar para o principal? Não sei. Ele poderia voltar para o menu de capítulos, né? Vamos supor que eu fui lá e cliquei no capítulo 8, lá no, sei lá, no Jaspion. Aí ele mostra o Jaspion, mostra todos os capítulos posteriores e chegou no final. Ele não deveria voltar para cá, ele deveria voltar para o menu de capítulos, tá? Então aqui, quando eu dou um clique, seleciono o vídeo, nessa janelinha aqui de propriedades, eu tenho a opção, ó, de escolher, cadê você? End Action. O que vai acontecer quando terminar o vídeo? Então eu posso falar para ele, uma opção interessante é falar assim, olha, volta para o último menu. Tá? Se eu falo que ele vai voltar para o último menu, se ele foi aberto pelo menu principal, quando terminar ele vai voltar para o principal. Se ele foi aberto através de um capítulo, quando terminar tudo ele vai voltar para o menu de capítulo. Certo? Um outro detalhe aqui, ó, o menu Remote. O que significa isso? Eu vou configurar, quando eu pressionar o botão menu no controle remoto, o que ele vai fazer, tá? Então, é a função que eu vou dar para ele. O menu do controle remoto, eu quero que ele vá lá para o principal, certo? Então, eu vou falar para ele, vai lá não, default, né? Não precisa ser no, senão ele já começa. Cadê? Principal, default. Então, eu quero que ele vá lá para o menu principal, certo? Muito bem, vamos ver aqui como é que isso aqui vai ficar no DVD. Então, você tem um botãozinho aqui em cima, ó, que é um DVD, que é um preview. Quando eu clico no preview, ele vai abrir aqui para mim, ó, como se tivesse sendo o DVD sendo executado. Tá? Então, você vai ver que o iniciar aqui, ó, ele já tem o destaque, olha lá aquela bolinha. Se eu vier aqui em capítulos, a bolinha passa para cá. Tá? Então, isso aqui, se eu estiver navegando com controle remoto, é diferente de navegar com o mouse. Né? Então, ele tem que mostrar para mim, essa bolinha serve para mostrar para mim qual que é o menu que está em destaque. Se eu clicar no iniciar, o que ele fez? Está mostrando para mim o vídeo, ele vai mostrar o vídeo inteiro. Tá? Vou deixar sem som. Então, ele vai mostrar o vídeo todo. Ó, beleza? Esse botãozinho aqui, ó, é o botão que simula o botão menu do controle remoto. Então, se eu der um clique nele, ele voltou para cá, certo? Voltou para o menu. Agora eu vou em capítulos. Cliquei em capítulos, ele abre o menu capítulos. Olha lá, já vem as miniaturas, tá? de cada capítulo. Aí eu vou clicar aqui em Dagoberto. Então, ele foi para Dagoberto. Capítulos. Itamar, vídeo do Itamar. Capítulos, Anselmo Ramon, então vamos testar, né, para ver se está tudo ok. Anselmo Ramon, tá beleza. Robinho. Ganso. Muito bem. Ganso, André Lima. Muito bem. Fred. Muito bem. Davi Vila. Muito bem. Capítulos Jaspion. O Japa. Muito bem. E, por fim, o David. Muito bem. Se eu mandar, estou aqui em capítulos, se eu mandar voltar, ele volta para esse menu aqui. Tá? Tem um detalhe aqui também que a gente pode mexer, é o seguinte, aqui nos capítulos, eu não queria que fossem essas, ele pega como se fosse um primeiro frame, né, para colocar aqui como thumbnails. Eu não queria que fosse isso aqui não. Dá para mudar? Dá. Então nós vamos fazer assim, eu vou sair daqui, vou voltar para cá, vou vir aqui no monitor, e aí, lá no primeiro vídeo, que é o do Dagoberto, estou movimentando a timeline aqui, eu queria pegar uma parte aqui que mostra o Dagoberto. Então, vou pegar essa aqui, ó. Certo? Então, eu queria que aquela imagem fosse essa aqui. Tá? Então, eu venho, lembrando, voltando no monitor, escolho a imagem que eu quero que seja o thumbnail. Tá? Aí, eu dou um clique, posiciono a timeline,
dou um clique aqui, ó, na marcação do capítulo com o botão direito, e aí eu falo assim para ele, olha, eu quero selecionar essa imagem aqui como o pôster, tá? Um set poster frame, essa imagem aqui que vai ser utilizada para a marcação do capítulo. Então, cliquei aqui, esse aqui que é a imagem do Dagoberto, do Itamar, quero que seja esse aqui, Itamar, não, esse não, Itamar, olha para cá, Itamar, aqui, não, careca está na frente, aqui, esse aqui está melhor. Então, vou clicar aqui com o botão direito, Set Poster Frame e assim por diante, tá? Então, aqui no Anselmo Ramon, vou pegar esse carinha aqui, Set Poster Frame, Robinho, ai meu Deus, como eu sou burro! Ctrl Set Poster Frame, o ganso, quando o ganso está aqui, ó, estirado no chão, Set Poster Frame, nem mostro o outro cara, velho. Cadê? Vou pegar essa cena aqui, Set Poster Frame, o Fred, tá perto ali, né, do outro. Set Poster Frame, Davi Villa, não tem close dele, então vou pôr essa cena aqui. O Japa tem muitos, olha o Japa. Não, tem um pior. Esse aqui, ó. Set Poster Frame, e por fim, o David. Clicou com direito, Set Poster Frame. Então, quando a gente for testar, eu vou dar um cliquezinho aqui no preview, vão lá nos capítulos, olha lá, então ele já atualizou as imagens que fazem que seriam os thumbnails ali de cada capítulo, beleza? E agora, professor, o que eu tenho que fazer? Salvar é muito importante, tá? Muito, 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 muito importante, e aí a gente precisa fazer a exportação, tá? Eu vou construir o meu CD, tem um botãozinho que pode ser por aqui, ó, uma aba que é o Build, tá? Em que formato que eu vou fazer isso? Eu posso fazer isso em DVD, em Blu-ray ou Flash. Se eu fizer em Flash, ele vai criar um SWF com tudo linkadinho, tudo bonitinho, tá? E eu posso usar isso num pendrive, posso usar de outra forma. Posso fazer isso em Blu-ray ou posso fazer em DVD. Tem um botão aqui que é interessante, que é o Check Project, que aí quando você clica nele, ele vai fazer os testes aqui no seu projeto para ver se tem algum item, algum menu que não foi linkado, algum botão que não foi linkado, se você não jogou a ação no final. Então, ele vai fazer uma série de testes aqui, ó. Então, ele foi lá e testou e falou, olha, não tem problema nenhum aqui, não. Se ele encontrar algum problema, você já dá um duplo clique aqui e já corrige, tá? Através desse botãozinho aqui, Check Project. Muito bem. Vou fazer a exportação disso aqui em DVD, então. Nesse Source é o projeto que eu estou utilizando, né, que eu vou exportar. Ele está mostrando aqui para mim que num DVD que cabe 4,36 GB, né, não, 4,36 é o que está livre, eu vou utilizar 526. O vídeo tem 300 e alguma coisa, ele vai utilizar esse aqui para poder montar a arquitetura do DVD, tá? Então, isso aqui é o que ele está utilizando. Se isso aqui fosse um Blu-ray, ele ia utilizar um risquinho só, tá? E aí o Blu-ray vem aquilo que eu tinha comentado em relação à qualidade. O DVD eu tenho 4 GB, no Blu-ray eu tenho 25, certo? Então, eu poderia exportar o vídeo com uma qualidade bem superior, tá? Então, vou deixar ele aqui em DVD. Onde é que você quer fazer essa exportação? Tá? Onde é que você vai fazer essa exportação? Só um detalhe aqui, deixa eu voltar aqui em cima. Esse output aqui, ó, eu estou exportando em DVD. Se eu escolho aqui DVD folder, ele vai criar para mim a pastinha já no formato do DVD, certo? No meu HD. Se eu criar imagem, ele cria a imagem, eu posso usar um software para poder queimar esse DVD depois.
E aqui no DVD Disk, ele já queima o DVD. Você já põe o DVD virgem ali e ele vai queimar. Beleza? Se eu vou colocar aqui como folder, ele está perguntando aqui para mim onde é que eu vou salvar. Eu vou salvar isso aqui lá na mesa, para a gente ver depois como é que ficou. Mesa. Ok, muito bem. Ele vai me perguntar o nome dele aqui. Vai ser Pernas de Pau. Pernas de Pau. Se for um DVD dual layer, né, você já coloca lá o tamanho dele, vai ser de 4.7, enfim, então aqui as configurações do DVD mesmo. Belezinha? Fui lá e configurei isso daqui, eu clico no Build, ele está salvando meu projeto, está criando as pastinhas, tudo bonitinho. Beleza? Nossa, professor, é rapidinho, né? Não, eu acelerei o vídeo. Tá? Se você tiver um vídeo maior, qualidade maior, aí vai demorar mais ainda. Tá? Cliquei no OK. Então vamos lá ver como é que ficou. Vou vir aqui no Finder, está aqui na mesa. Como é que chama a pasta? Pernas de Pau. Tá aqui, então está aqui a pastinha com tudo montadinho, tudo bonitinho, que eu posso colocar isso no meu DVD. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês acompanhem, né, com os arquivos, que vocês consigam montar o DVD de vocês. E qualquer dúvida, manda um e-mail, manda uma carta, manda um cartão postal, entre em contato que a gente vai conversar mais sobre o assunto. Ok? Um grande abraço para todos vocês.